Fala pessoal, tudo bem? Mais um dia aqui no Maratona do Estudante para a gente dar prosseguimento com os nossos estudos. Bom, muito prazer, para quem ainda não me conhece, sou o Frederico Pires, faço parte aqui do Maratona do Estudante, onde a gente vai lançar uma série de vídeos, matemática, física, química, biologia, geografia, dentre outras matérias, para poder dar o maior suporte aí para você nos seus estudos, tá bom? Seja no pré-vestibular, seja também no colégio. E hoje a gente vai continuar com o nosso assunto de dilatação, tudo bem? Hoje a gente vai ver um assunto quentíssimo, a gente vai ver dilatação dos líquidos. Às vezes é um tema que dá um pouco de confusão no pessoal, mas a gente vai tentar resolver aqui, tudo bem? Mas seguindo aquele esquema que eu sempre faço com vocês, antes da gente atacar o problema, cujo enunciado está na descrição aqui do vídeo, nós vamos recordar algumas coisas que a gente vai precisar usar, beleza? Então vem comigo. A primeira coisa que a gente vai recordar é notação científica. Quando eu tenho um número muito grande, eu não vou escrever ele à mão todo por completo. Então eu uso base 10. O que significa? Tá vendo esse número 18,610 a menos 5? Ele é um número muito pequeno, porque esse expoente do 10 é negativo, não é? Então, na notação científica, eu sempre tenho que colocar um número entre 1 e 10, ok? Então isso daqui é 18,6, está fora desse intervalo. Então eu tenho que andar com a vírgula para a esquerda. É igual no chuveiro. Quando eu abro para a esquerda, eu aumento a vazão. Então eu tenho que aumentar essa potência aqui. Tudo bem? Então vai ficar 1,8610 a menos 4. Pô, Frederico, mas está negativo. Está negativo, tudo bem, mas você percebe que menos 4 é maior que menos 5. Por quê? Quando eu estou na escala do zero, quanto mais próximo... Aliás, quando eu estou na escala do negativo, quanto mais próximo do zero, maior vai ser aquele número. Tudo bem? De modo que, o que acontece se eu andasse com a casa, por exemplo, para a direita? Só a título de curiosidade, eu teria 186 vezes 10 a menos 6. Ó, andei para a direita, diminui a vazão do chuveiro. Entendeu? Então diminui esse expoente. Fica menos 5, menos 1, que dá menos 6. Ok? Como que eu resolvo contas desse tipo? Você primeiro resolve os números. Aqui é a operação, no caso é uma divisão 200 dividido por 5 e mexe com a potência. Mas vamos treinar um pouco. Eu tenho que deixar um número entre 1 e 10. Não é? Então 200 eu posso escrever 2, 10, aumenta a base ou diminui? Aumenta, né, Fred? Estou movimentando duas casas aqui para a esquerda. Então fica 7, 10 a 9. Dividido por 5 vezes 10 a oitava. Ok? E aí o que acontece? Eu tenho que passar esse... Está vendo que é base 10 e base 10? Eu passo esse expoente invertido aqui para cima. Então fica 2 quintos vezes 10 a 9 menos 8. Que isso é a mesma coisa que 2 quintos vezes 10 a primeira. Tudo bem? 10 a primeira é 10. 2 vezes 10 é 20. 20 dividido por 5, isso daqui dá 4. Tudo bem? E se no caso, Frederico, fosse assim, ó. Por exemplo, só trabalhar com expoente 10 a 7 sobre 10 a menos 8. Como ficaria? Seguindo a regra, passa com o sinal invertido. Isso vai ficar 10 a 7 menos 8. Tudo bem? Então isso daqui vai dar 10 a 7 menos com menos mais 8. Ok? Isso então vai dar 10 a 15. Na notação científica eu sempre tenho que deixar um número n entre 1 e 10. Tudo bem? Acima de 1 e menor que 10. Bom, recordar esse ponto que é muito importante para a gente não ficar fazendo muita conta à toa na mão. Tá bom? Agora que a gente entra propriamente na dilatação dos ciclos. E aqui eu quero uma atenção muito grande de vocês para a gente poder explicar. Então o que acontece? Os líquidos tendem a dilatar-se mais do que os sólidos, ok? E como que a gente percebe? A gente percebe colocando esse líquido no recipiente, ok? O líquido ele vai assumir o formato ali do recipiente, tudo bem? E o volume dele vai ser dado pelo volume do recipiente. Então, vamos supor que ó, eu coloquei um certo líquido aqui dentro, ok? E ele ocupou esse volume V0. Aí o que acontece? Eu percebo que aqui tem uma saída para esse líquido. Por quê? Qual vai ser o fenômeno? Eu vou passar esse sistema por um aquecimento, ok?
E aí, eu vou notar se esse líquido ele vai escorrer desse recipiente ou não. Aí eu vou dizer o seguinte, que o volume do recipiente e o volume do líquido vão ser iguais. Mas aí você vai olhar para a figura e vai falar o seguinte, pô, Frederico, o volume do recipiente é diferente porque ó, tem essas bordinhas, tudo bem? Acontece, gente, que essas bordas são feitas justamente para eu poder recolher o líquido em um só lugar aqui. Porque, ó, se o recipiente fosse apenas isso daqui, você concorda que se esse líquido dilatasse mais do que o recipiente vazasse, ele vazaria por todos os lados? Então isso é uma forma de eu impedir. De modo que eu posso me concentrar, e você já viu as outras aulas de dilatação, nesse nível aqui, tudo bem? Eu considero esse volume inicial tanto para o recipiente quanto também para o líquido, ok? Agora, o que eu observo nesse experimento? Eu observo que eu aqueci esse sistema, esquento o recipiente e esquento o líquido. E eu noto que o líquido não transbordou, tudo bem? E ele ainda ficou um pouquinho abaixo, ó, desse nível de referência. O que acontece? Para os mesmos parâmetros, certo? Para o mesmo volume, tanto do líquido do recipiente submetido à mesma diferença de temperatura, a variação ela fica proporcional ao coeficiente de dilatação volumétrica, como a gente já viu em outras aulas, tudo bem? Então, nesse caso, quando o líquido não extravasa, eu posso dizer que o gama do recipiente é maior do que o gama do líquido, tudo bem? Ah, que interessante. Frederico, e se no caso eles fossem iguais? Se eu tivesse gama do recipiente igual ao gama do líquido? O que acontece? Nesse caso, eu teria o líquido batendo nesse nível de referência. O que significa? Os dois não começaram juntos? Vamos supor que no caso do gama do recipiente ser igual ao gama do líquido, se o recipiente dilata 5 centímetros, o líquido tem que dilatar 5 centímetros. Então ficou no mesmo nível aqui, ó. Ele está na iminência de extravasar. E extravasar a gente vai entender como transbordar. Beleza? Então, nesse caso, quando o gama do recipiente for maior que o gama do líquido, o líquido não extravasa. Tudo bem? Até aqui, beleza? Então, maravilha. Vamos partir para outra análise. Agora, nessa outra análise, a gente já percebe que a gente recolhe um certo volume aqui de líquido. Tudo bem? Então, esquentei esse sistema, ok? E ele extravasou. O que significa? De novo, para os mesmos parâmetros V0, que eu vou considerar aqui, e esse é um outro líquido distinto, o mesmo volume V0 submetido à mesma diferença de temperatura, se houve extravasamento, significa que o coeficiente de dilatação volumétrico do líquido é maior do que o coeficiente de dilatação volumétrico aqui do recipiente, beleza? Toda vez que isso acontecer, eu vou ter o extravasamento, ok? Agora vamos trabalhar um pouco com números para a gente entender algumas coisas. Vamos supor que eu recolhi aqui um volume de 3 centímetros cúbicos. Esse volume aqui, eu vou perguntar para vocês, ele representa necessariamente quanto que o líquido dilatou? Aí você pode pensar o seguinte, não, Frederico, ele não representa quanto o líquido dilatou. Por quê? Vamos supor que o recipiente tenha dilatado 5 centímetros. Então, o recipiente dilatou 5 centímetros. Para que ocorra extravasamento, o líquido obrigatoriamente tem que dilatar 5 centímetros cúbicos. Tudo bem? Mas, para escapar 3, ele tem que dilatar ainda mais 3. Então, no total, o líquido tem que dilatar quanto? Tem que dilatar 8. Vamos escrever só aqui, ó. Então, a variação do líquido tem que ser 8 centímetros cúbicos. A variação do recipiente foi de 5 centímetros cúbicos. E aí, o que apareceu ali foi quanto? 3 centímetros cúbicos no nosso exemplo. Eles chamam isso de ΔV de aparente porque aparentemente o líquido sofreu uma variação do que? De 3 centímetros cúbicos. Mas na verdade, a dilatação real do líquido foi de 3 centímetros cúbicos? Não, foi de 8 centímetros cúbicos. Tudo bem? Então a gente sempre faz essa associação. Aí agora, a gente já sabe que o seguinte, eu vou poder escrever isso daqui, ó. ΔV líquido é a mesma coisa que o ΔV aparente mais o ΔV recipiente. Isso daqui está claro para vocês, não é? Agora eu vou fazer uma fórmula
onde eu vou relacionar o coeficiente de dilatação volumétrica do líquido, do recipiente e desse líquido aparente aqui. Como que eu vou fazer? Ó? Eu vou fazer o seguinte, ó. Vai ser assim, ó, ΔV do líquido. O ΔV do líquido não é uma composição tanto desse aparente como do recipiente, não, vai ser ΔV aparente mais o ΔV do recipiente. E aí, o que que acontece, gente? Na fórmula da dilatação, eu sei que o seguinte, que o ΔV é igual a V0 gama delta θ, não é? Então, significa que essa variação do recipiente é dado pelo volume V0 que ele ocupa, V0 vezes gama do recipiente, submetida à mesma variação de temperatura. E agora eu queria que vocês prestassem atenção nesse ponto aqui, tudo bem? Você vai dizer o seguinte, puxa Frederico, V0 até aqui não tinha, por quê? Porque apareceu. Eu não tinha nada a ser recolhido, eu não tinha nada antes, e eu recolhi alguma coisa. Acontece que esse alguma coisa que você recolheu veio de onde? Veio do líquido. Tudo bem? E esse líquido tinha um volume V0. Então, por isso que aparece nos livros ΔV aparente como V0 vezes gama aparente vezes Δθ. Onde esse V0 representa o volume inicial do líquido. O volume que o líquido ocupava no recipiente. Tudo bem? E eu sei que o ΔV líquido eu posso escrever como o quê? Então eu vou escrever o seguinte, ó, ΔV líquido, né? Eu vou escrever assim, ó, V0 vezes gama líquido vezes Δθ é igual V0, ó, vezes gama aparente vezes Δθ mais V0 vezes gama recipiente vezes Δθ. Ok? Bom, quais fatores são comuns a ambos os termos? V0 e Δθ também. Ok? Então eu posso cortar todo mundo. E aí o que que me sobra? Me sobra a relação entre os coeficientes de dilatação volumétrica. Tudo bem? Gama líquido vai ser igual ao gama aparente mais o gama recipiente. Essa é uma relação muito importante que a gente tem que ter quando nós estamos estudando dilatação dos líquidos. Tudo bem? Lembrando que isso daqui, ó, é o nosso cerne do entendimento da matéria, que a variação do líquido corresponde a uma parcela de quanto o recipiente dilatou e de quanto que eu colhi aqui. Tudo bem? E quando o exercício, por exemplo, te der dados referentes ao volume que foi recolhido, te der o gama aparente aqui do que foi recolhido, a variação de temperatura, você pode relacionar descobrindo, por exemplo, qual era o volume inicial do líquido. Por essa fórmula, ΔV aparente é igual a V0 vezes gama aparente vezes Δθ. Tudo bem? Se ele disser que o líquido foi colocado, né, preencheu completamente aqui o recipiente, coincide do volume do líquido ser igual ao volume do recipiente. Tudo bem? Então, depois disso a gente pode atacar a nossa questão. Essa questão que eu trouxe do Mackenzie é uma questão bem completa, ela mexe com diversas coisas. Então, o que que ela fala? Ela diz que você tem um recipiente, né, cujo o volume do líquido coincide com o volume do recipiente, é de 1000 centímetros cúbicos. E a gente em vídeos passados viu que 1 centímetro cúbico é igual a quanto? 1 ml. Tudo bem? Que esse sistema foi aquecido em 100 graus Celsius, ou seja, aquecimento em 100 graus Celsius é uma variação de 100 graus Celsius, ok? Ele deu o gama do mercúrio, esse líquido que estava aqui dentro era o mercúrio, que é de 1,8 vezes 10 a menos 4, tudo bem? E o que que ele pede? Ele pede o coeficiente de dilatação linear do o coeficiente de dilatação linear do recipiente, tudo bem? Então, o que que nós vamos ter que fazer? A gente vai ter que lembrar que o gama é igual a 3 vezes o alfa. Então, significa que o alfa é igual ao gama sobre 3. E aí, o nosso problema já tem uma ideia do que a gente tem que fazer. Então, qual vai ser o primeiro passo? O primeiro passo vai ser eu calcular quanto de volume que variou o líquido. Tudo bem? Então, eu vou encontrar o ΔV do mercúrio. Ok?
Encontrado o ΔV do mercúrio, como eu sei quanto foi colhido, que foi 3 centímetros cúbicos, eu consigo encontrar a dilatação volumétrica do recipiente. Encontrada a dilatação volumétrica do recipiente, eu consigo achar o quê? O coeficiente de dilatação linear dele. Tudo bem? Então vamos prosseguir. Então eu vou escrever o seguinte. ΔV do mercúrio vai ser igual a V0 vezes gama mercúrio vezes Δθ. Então a variação é o que eu quero encontrar. O V0 é 1000. Isso daqui é 1.8, 10 a menos 4. Isso daqui dá 100. Tudo bem? Ó, vamos lá. 1, 2, 3. 3 zeros. Com mais um 4. Corta essa potência. Tá? 1,8 vezes 10 vai me dar 18 centímetros cúbicos. Ok? O enunciado disse que o seguinte. Disse que foi recolhido 3 centímetros cúbicos. Não foi? Então, ΔV mercúrio é igual a ΔV aparente mais ΔV recipiente. Tudo bem? Então, isso aqui é 18 igual a 3 mais ΔV recipiente. Logo, o ΔV recipiente vai ser quanto? Vou fazer aqui em cima. ΔV recipiente vai ser 15. Tudo bem? Então, vai estar lá. Ó. ΔV recipiente vai ser igual a 15 centímetros cúbicos. E daí eu vou ter que o quê? Que ΔV recipiente vai ser igual a V0 recipiente vezes gama recipiente vezes Δθ. E aí facilmente eu consigo encontrar esse valor. Porque o ΔV recipiente é 15. O volume inicial do recipiente é 1000. Gama eu quero, variação de 100. Perceba que isso daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 0, a mesma coisa que eu escrever 10 dividido por 10 a quinta, que é igual ao gama. Então eu vou encontrar que o gama é 15 vezes 10 a menos 5. Essa potência sobe. Tudo bem? E aí eu não posso me esquecer de dividir esse valor por 3, porque ele pede o alfa, né? Então o alfa do recipiente vai ser gama dividido por 3, que vai ser a mesma coisa que 15, 10 a menos 5, dividido por 3, que é a mesma coisa que 5 vezes 10 a menos 5. Alternativa encontrada. Tudo bem? Então, gente, essa foi mais uma questão interessantíssima. E se você gostou, dê um like no nosso vídeo, compartilhe com seus amigos. A gente tem no link da descrição e-mail, Instagram em contato. E forte abraço!